hoje a gente vai focar nos 11 países mais perigosos, né? Nos 11 países onde há mais perseguição. Eu vou até virar um pouquinho aqui para eu poder ver também. Vocês conseguem ver um pouquinho? Pelo menos a gente vai ver um vídeo, porque acho que nada fala mais do que imagens, né, e sons desses irmãos, desses países. Mas, no total, estima-se que são mais ou menos 360 milhões de cristãos que hoje são perseguidos. E a Portas Abertas já atua mais de 65 anos em mais de 60 países. Muito interessante também ver a história, né, do irmão André, como começou com contrabando, né, de Bíblias para a União Soviética. Muito interessante, então já faz, né, tantos anos assim que eles atuam e ajudam cristãos, né, nessa situação de perseguição severa. Uma boa definição de perseguição religiosa é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Qualquer um de nós pode, claro, né, ser perseguido dessa forma também, porque nós nos identificamos com Jesus e vai haver algum tipo de perseguição na nossa vida também. Mas isso pode incluir, além de atitudes hostis, palavras e também ações contra cristãos. E o que mais pega são as ações, né, nesses países onde os irmãos são perseguidos. Esses irmãos, obviamente, têm a mesma fé que nós temos em Jesus, né? Somos todos iguais, somos todos irmãos. Porém, a realidade é bem diferente, porque eles têm medo de ir para a igreja. Ou talvez nem exista a igreja, né, onde eles possam frequentar. Eles, muitas vezes, têm que escolher entre permanecer fiel a Deus ou proteger os seus filhos e manter os seus filhos seguros, né? Eles precisam, muitas vezes, dar a cara ali, né, e são vítimas de violência extrema e acabam perdendo familiares, seus bens, suas casas, né, a liberdade e a própria vida. Os países mais perigosos, os 11 que a gente vai falando hoje, estão também nessa lista lista mundial de perseguição, que tem uma escala de 0 a 100 de severidade, né? Então tem variada, alta, severa e extrema. E entram os 50 países onde tem mais perseguição, né? Onde a perseguição é mais extrema, com a pontuação mais alta. E o que dá para destacar hoje, esse ano, é que cada vez mais países têm um ranking, uma pontuação de 60 para cima. Quer dizer, a perseguição nesses países é de alta para severa. E são, então, 11 países que a gente vai já nomear, mas onde a prática da fé cristã não é permitida. Você não vai encontrar uma abertura. A maioria das igrejas ou é banida, né, fechada, não tem mais, ou é controlada pelo Estado. E o simples fato de você ser cristão resulta em perseguição, da forma mais variada, e vários níveis de violência contra os cristãos, e geralmente um nível muito alto. Agora não vamos falar apenas de fatos, mas também da perseguição em si, biblicamente falando, e trazendo para a nossa realidade também. Tem 2 versículos chaves que nós vamos ler daqui a pouco, mas a gente precisa lembrar de que Jesus nunca assim escondeu, né, esse fato de que os seus discípulos seriam perseguidos. Ele falou desde o começo que os discípulos não estariam livres disso, né, do primeiro dia até o final. O tempo todo ele os preparou para essa realidade, desde o começo, né, do ministério deles, provavelmente no maior sermão, né, já pregado no Sermão do Monte. No comecinho chamou os discípulos, né, e eles ouviram o quê? Eles ouviram, vou ler para vocês em Mateus 5, 11 a 12, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa
os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tudo isso inclui, é incluído numa vida de um discípulo de Jesus. É uma consequência na vida de alguém que segue Jesus. E Jesus fala, não deveria ser motivo de medo, ou de aflição, embora cada um que enfrenta isso passa um momento assim, mas de alegria. Alegrem-se, regozijem-se. Por quê? Porque existe uma recompensa, uma recompensa para todos que enfrentam esse tipo de hostilidade. E o versículo-chave, então, do DIP em Mateus 24, versículo 9, já no final do ministério de Jesus, ele também falou, e em todo meio termo ali, ele disse em Mateus 24, 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso começou já com os 12, com os 12 apóstolos, os discípulos de Jesus. Todos, tirando João, que foi um caso especial, morreram como mártires. Todos foram preparados para esse tipo de morte. E Jesus os alertava o tempo todo. Em Atos 4, logo depois do nascimento da igreja, Pedro e João foram presos, foram ameaçados, foram maltratados. Mais tarde tem o primeiro mártir, Estevão, em Atos 8. Logo depois, em Atos 12, morre o primeiro apóstolo, Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. E aí continua, Assim que a igreja nasce, já morrem as primeiras pessoas. E Hebreus 12, 1 fala de uma grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. Para todos nós que estamos nessa corrida, estamos correndo uma corrida proposta para nós, devemos correr com perseverança. Às vezes parece que a gente está muito sozinho, mas existe uma nuvem de testemunhas. Existem irmãos que já morreram por causa da sua fé e estão ali torcendo por nós do céu, para que a gente também chegue nos braços de Jesus no céu. Então, é uma grande nuvem, não só de todas as pessoas que deram a sua vida e morreram em Jesus antes de nós no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, mas em toda a história da igreja. Imagina quanta gente está torcendo por nós, torcendo pelos irmãos que estão de fato dando a sua vida, literalmente. E essa grande nuvem de testemunhas está ao nosso redor. E Jesus orou por seus discípulos em João 17,15, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E incrível é que a gente mais ouve, e através dos relatos de portas abertas, a oração que esses irmãos têm. Não é, Deus me tira daí, Deus me tira desse mundo, mas eles pedem por perseverança. A oração deles é: orem por nós para que, haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Embora eles sejam entregues, ao matadouro, perdem familiares, são perseguidos por amigos, membros da comunidade, autoridades locais, condenados à morte, a perder tudo o que tem por amor a Cristo. Mesmo assim, esse é o segundo versículo-chave esse ano, no DIP, Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é o incentivo de Paulo para a igreja de Roma, esse é o incentivo de Paulo para os irmãos perseguidos e para nós. Como a gente vai vencer o mal ao nosso redor? A nossa primeira reação é vingança, É a gente fazer algo contra, É mostrar a mesma agressividade contra aqueles que vão contra nós, pagar com a mesma moeda. Mas não deve ser olho por olho, dente por dente. A gente não deve se vingar, mas vencer o mal com o bem.
E os relatos são que os irmãos perseguidos colocam isso em prática. Eles são focados no amor ao inimigo. Eles têm um propósito de vida de não retribuir o mal com o mal. Eles fazem tudo que é possível para viver em paz com todos, mesmo com os seus inimigos. Eles oram por aqueles que os perseguem, além de ajudá-los e socorrê-los quando precisam. Então, eles realmente se tornam exemplos para nós. No nosso mundo muito mais seguro, né? Nos nossos níveis de perseguição muito mais baixos do que eles se tornam realmente exemplos grandes para nós. Eles conseguem encontrar a alegria do Senhor no meio dessas dificuldades e recebem a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Então a gente entende que a perseguição é o cumprimento dos textos bíblicos, aquilo que Jesus já falou. Que está acontecendo, vai acontecer de uma forma mais severa também no mundo inteiro, não apenas nesses 11 ou 50 países, claro. Mas eles se tornam um modelo e um encorajamento para nós. Porque a gente reclama das coisas pequenas, né? Pequenininhas em relação àquilo que eles estão sofrendo. E por isso é bom, pelo menos uma vez por ano, e claro, muito mais do que isso, a gente se lembrar da realidade dos outros, né? Discípulos de Jesus ao redor do mundo. Para a gente ver outros níveis, né? A gente está bem, a gente está tranquilo. A gente não precisa reclamar tanto das nossas tribulações. Qual o nosso primeiro pedido, geralmente? Que logo acabassem essas tribulações. Que Deus não tire logo, né, essa situação difícil da nossa vida. Mas a gente também deve orar mais que Deus nos fortaleça no meio das tribulações. Que a gente possa suportar e ser fiel no meio das adversidades. Tiago 1, versículo 2, também nos lembra como Jesus, né, de se alegrar com essas coisas. Ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Grande alegria. Não é dessa forma que a gente vê as provações, geralmente. Mas quando a gente enxerga Deus, que Ele está no trono, que Deus tem todo o controle sobre todas as coisas e que Ele permitiu algo na nossa vida por algum propósito, por alguma razão, porque se aconteceu é porque passou pela mão dEle. Não para acabar com a nossa vida, mas para produzir algo em nós. Perseverança, maturidade. Aí a gente vai conseguir ver um motivo de alegria até nas coisas difíceis. E se a gente tão somente consegue considerar essas adversidades assim, a gente vai se alegrar muito mais, vendo-as como ferramentas de Deus para continuar o trabalho em nós, né? Para nos transformar segundo a imagem de Cristo. Que de outra forma, quando tudo está tranquilo, né? Quando a gente está super confortável, a gente não teria essa oportunidade, a gente não oraria da mesma forma, a gente não jejuaria, né? A gente não dobraria os nossos joelhos assim como a gente faz quando as coisas apertam muito. Então esse é o exemplo dos irmãos da igreja perseguida para nós. Bom, temos então os top 11, né? Agora eu preciso olhar mesmo se a gente está na... Os top 11, né, dos países perseguidos. E apesar do nível extremo de perseguição, o tipo de perseguição muda bastante. A realidade é bem diferente de cada um. Porém, 9 dos 11 têm uma coisa em comum, que a religião predominante é o islamismo. Então, vou citar aqui os 9 dos 11 que têm o Islã predominante no seu país, que é a Somália, o Iêmen, a Eritreia, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão, o Irã, o Afeganistão e o Sudão. Alguns deles que a gente vai destacar, pelo menos o Afeganistão de uma forma mais específica, mas
o tipo de perseguição predominante, então, é por causa desse extremismo islâmico, por causa da opressão islâmica. E o que mais acontece são ataques, né, por grupos extremistas islâmicos. Menos em 2 países, que é o Iêmen, onde a opressão do clã é muito mais forte, e na Eritreia, onde a paranoia ditatorial também é mais forte do que os grupos extremistas. Tem 2 países que não são muçulmanos nessa lista de 11, que é a Coreia do Norte e a Índia, que a forma, né, de perseguição é um pouco diferente. Mas o que todos eles têm em comum é que a necessidade de manter a fé em segredo é muito grande, né? Porque ou você não tem espaço nenhum, né, na sociedade, você não pode nem mostrar a sua cara como cristão, ou você tem até, em aspas, né, uma certa liberdade para viver a sua fé, porém, não torna isso público, porque senão você vai ser levado, né? Os cristãos enfrentam prisões e punições severas por participar de um culto, de um evangelismo, de um grupo de jovens, qualquer tipo de reunião mais aberta. Vamos ver um vídeo agora para ver um pouquinho a realidade desses 11 países que eu mencionei. Todos os anos, a Portas Abertas elabora a Lista Mundial da Perseguição, um ranking com 50 países onde cristãos enfrentam perseguição. Aqui estão os países mais perigosos para os seguidores de Jesus. Extremistas hindus na Índia visam exterminar o cristianismo do país, intensificando a violência contra cristãos indianos. Violência extrema e ataques constantes a igrejas têm se intensificado diante de uma ideologia que prega que aqueles que fazem parte de minorias religiosas na nação não devem ser considerados verdadeiros indianos. Cristãos de origem hindu são acusados falsamente, excluídos de suas comunidades e discriminados em seus locais de trabalho. O governo sudanês tem prometido se distanciar das leis antiquadas e opressivas, mas suas ações têm falhado. Na realidade, a perseguição aos cristãos aumentou desde a queda do antigo regime, em 2019. Cristãos que falam abertamente sobre a fé correm risco de retaliação de extremistas islâmicos. No Afeganistão, quase todos os cristãos são de origem muçulmana. Ao se converter ao cristianismo, cada um deles arrisca a própria vida ou até mesmo de seus familiares. Após a tomada do Talibã, muitos cristãos precisaram se esconder ainda mais ou fugir do país. Por isso, a violência contra os cristãos diminuiu. Governado por um regime islâmico, o Irã considera cristãos como inimigos do Estado e agentes do Ocidente para atrapalhar o país e seus governantes. Qualquer seguidor de Jesus que apoia cristãos de origem muçulmana é preso, julgado e condenado por crimes contra a segurança nacional. Somente as igrejas históricas são reconhecidas no país. Ainda assim, seus membros são discriminados. No Paquistão, cristãos e outras minorias religiosas são alvo das leis de blasfêmia, sendo discriminados pelas instituições religiosas. Empregos e ocupações vistos como baixos ou sujos são reservados para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muitos cristãos são pobres, se endividam e são obrigados a realizar trabalhos forçados. Meninas e jovens mulheres são sequestradas e forçadas a se casar. No nordeste da Nigéria, muitos cristãos são assassinados, agredidos, abusados, sequestrados, privados do sustento e obrigados a viver deslocados no próprio país. Com os crescentes ataques de grupos extremistas nos últimos anos, a violência também aumentou, se espalhando para o sul do país, levando mais insegurança para os cristãos nigerianos. Comunidades cristãs inteiras foram atacadas, evacuadas e abandonadas
pelas forças de segurança nacional. Em um país assolado pela anarquia, cristãos na Líbia estão vulneráveis à hostilidade e ataques violentos. Alvos de extremistas islâmicos e do crime organizado, cristãos perseguidos são sequestrados, escravizados e mortos, sem nenhuma consequência para os seus perseguidores, que podem estar dentro de suas próprias casas e ficam impunes. A perseguição aos cristãos na Eritreia é sancionada pelo governo, que também é a principal fonte de pressão aos seguidores de Jesus. Cristãos são pressionados de todos os lados e acusados de ser agentes do Ocidente. Aqueles que se convertem do islamismo são considerados traidores e estão em risco. Até cristãos de denominações reconhecidas pelo governo estão expostos à violência, intolerância e discriminação pelas autoridades locais. A maioria dos cristãos do Iêmen são de origem muçulmana. As autoridades, os extremistas islâmicos e a própria família perseguem e ameaçam de morte aqueles que eles chamam de apóstatas. A maioria dos cristãos no país vive a fé em segredo. A crise humanitária causada pela atual guerra civil também mostra a realidade da perseguição aos cristãos que não recebem ajuda emergencial, uma vez que ela é distribuída em sua maioria pelas mesquitas. A presença de combatentes do Al-Shabaab é uma ameaça à existência dos cristãos na Somália. Qualquer um que for descoberto é morto imediatamente. Cristãos de origem muçulmana são acusados de trair a família, o clã e o povo somali. A mera suspeita que alguém se converteu ao cristianismo coloca sua vida em risco. O regime de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, considera o cristianismo uma ameaça ao poder. Todos os cristãos no país são secretos e, se expostos, serão mortos ou enviados para campos de trabalho forçado, onde fome e violência física e mental são usadas para fazê-los abandonar a fé. Se cristãos forem descobertos, a família inteira pode sofrer represálias. Ainda assim, independentemente da perseguição extrema nesses países, a igreja permanece e até mesmo cresce. Mas cristãos perseguidos precisam do nosso apoio e oração para continuarem fortalecidos. Interceda, doe, encoraje. portasabertas.org.br. Mesmo que tenha passado bem rápido, né, de um país para o outro. E a gente também vê que é uma perseguição constante, né, extrema. Muda um pouquinho, mas para quem está no meio da perseguição, não importa de onde vem, né? É como você se sente, como você vive o dia a dia, né? Se a gente passasse uma semana só num ambiente assim, a gente já falaria, chega, né? Já quero voltar para minha casa. Imagina você não ter outra opção. Você está num país assim, você nascer num país assim e não ter outra opção. E você, sim, ter uma opção de abrir mão da sua fé, mas se você realmente é cristão, não é opção, né? Você não vai fazer isso. Então você vai enfrentar essa realidade diariamente. Eu quero terminar, antes da gente orar, com o testemunho de uma norte-coreana que passou por algo que muitas outras pessoas passaram, né? Ela representa uma grande parte do povo norte-coreano que segue Jesus. Porque, como vocês viram, em primeiro lugar, novamente, a Coreia do Norte, né? Um lugar onde os cristãos não têm espaço nenhum na sociedade, né? Estão totalmente excluídos. Para você encontrar um outro seguidor de Jesus para cultuar a Deus, é praticamente impossível, que você não pode nem abrir a boca. Só tem cristãos secretos. E existe até, está piorando cada vez mais, uma nova lei que se chama Lei do Pensamento Antirreacionário,
que declara de ser cristão ou possuir uma Bíblia já é suficiente para você ser punido severamente. Que talvez vocês tenham acompanhado, até aconteceu mais ou menos recentemente com uma criança de 2 anos, né? Porque os pais possuíam uma Bíblia, essa criança, junto, né, com a família toda, foi condenada à prisão perpétua, só por possuir uma Bíblia. Eles até falam, não, tem igrejas, né, na Coreia do Norte, mas as únicas igrejas que existem lá na capital para visitantes são por motivo de propaganda, né? Para mostrar para lá fora que, não, a gente é assim, né, aberto para tudo, só que não. E o testemunho dessa pessoa que a Portas Abertas, obviamente, mudou o nome e chamou de Dreamer. Ela nasceu lá desde criança, teve o sonho, como todos, de honrar o país, de honrar seus líderes. Ela queria ser até atleta profissional. Só que os pais na época não deixaram ela sair de casa por ser menor. Então ela simplesmente viveu ali a sua infância, foi para a universidade e foi nessa época que o pai do atual ditador, né, Kim Il-sung, morreu. E ela disse para todo mundo, foi, né, a pior situação, o maior baque, né? Ela falou, pensamos que o seu governo seria eterno. Então, sua morte foi chocante para todos, mas o caos econômico que se seguiu foi ainda pior. E foi nos anos 90 que teve uma fome tão grande, mas tão grande, que morreu muita gente. Mas algumas pessoas também fugiram do país e atravessaram a fronteira para a China. China também não é muito melhor do que a Coreia do Norte, né? Você troca 6 por meia dúzia, porém nesse estado da Coreia do Norte, a China ainda é melhor. E lá tinha comida. Então ela se lembra que teve que atravessar um rio, ela quase morreu afogada, e foi ela e a mãe dela, mas infelizmente a mãe se perdeu naquela noite no rio e nunca mais foi vista. Ela estava sozinha agora, num país estranho, né? Não conhecia praticamente ninguém, e ela precisava agora sobreviver. E sozinha na China, ela descobriu que tinha tios morando lá, foi encontrar esses tios, foi acolhida por eles, e eles eram budistas. E ela também se tornou budista, assim como seus parentes. Só que um dia ela foi convidada na rua por uma cristã sul-coreana para estudar a Bíblia. Um convite simples ali, ela aceitou o convite e passou a orar, a ler a Bíblia, a frequentar uma igreja próxima, e isso obviamente causou muitos problemas então em casa, na família dela. Começaram os problemas e um primo ameaçou ela de entregar ela à polícia. E caso ela não fosse embora da casa dos tios. Ela foi para a igreja, orava todas as noites na igreja para saber o que ela deve fazer para Deus proteger. Porém, aconteceu assim como o primo ameaçou ela. Ela foi denunciada como residente ilegal, que já não é legal, né? Você ser marcado assim na China, e ainda como espiã da Coreia do Norte. Então, os agentes chineses começaram a caça dela, bloquearam todas as ruas da cidade. Novamente, a única rota de fuga era um rio, que ela precisou atravessar, e ela conseguiu ser levada a uma igreja doméstica numa aldeia nas montanhas, bem distante, onde ela morou por 1 ano com o pastor e a esposa dela. Mas o coração dela estava cheio de mágoas, né? Ela o que mais queria ver é a morte desses tios, né? Desse primo. Queria matá-los, mas nesse meio tempo ela viu a história de José. José no Egito, que foi vendido pelos irmãos, né? Isso impactou ela muito. E Deus começou a trabalhar no coração dela. Mais tarde ela fugiu para uma cidade grande, onde ela foi morar num depósito que ficava em um porão, tentando sobreviver apenas. Mas ela ficou doente, mas tão doente, que por 6 meses ela tentou se automedicar para não se expor, não para precisar ir para um hospital para levantar suspeita na comunidade. Só que os sintomas pioraram tanto,
e ela falou, não aguento mais, eu preciso ir para um hospital. Ela teve que ir, se passou por sul-coreana, né, para não ser exposta logamente, e foi diagnosticada com tuberculose. E o que ela pensou naquele momento? Já estava difícil, né? Mas ela falava assim com Deus, Deus, por que você simplesmente não me matou na Coreia do Norte? Depois de todas essas tribulações e sofrimentos, é assim que termina? E ela começou a orar, buscar a Deus durante todo o dia, só usava os medicamentos necessários, assim, só para sobreviver, porque ela não tinha os recursos para comprar todos naquele receituário. E através de sonhos, ela foi sendo curada aos poucos da sua mágoa, emocionalmente, ela recebia ajuda dos irmãos, né, para cuidar da sua saúde, comida e tudo mais, e ela começou a sonhar em estudar teologia na Coreia do Sul e se preparar um dia para voltar para a sua terra natal. No final, ela acabou fugindo para um outro país vizinho e foi acolhida na embaixada da Coreia do Sul. Mas demorou mais de 1 ano para ela conseguir acesso a esse país. Então, olha onde ela andou, por tantos lugares, com tantas mágoas, mas Deus foi fiel para tratá-la, para curá-la, né, no interior. E ela recebeu uma Bíblia ali nesse tempo na embaixada e um livro que falava do grande avivamento de Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Porque a gente nem pensa, mas já houve uma época nos anos 1920 que essa cidade teve um grande crescimento de cristãos, teve realmente um avivamento. Essa capital da Coreia do Norte foi chamada de Jerusalém do Oriente. Você acredita? Hoje em dia a gente fala impossível, né? Mas quem sabe Deus pode fazer algo semelhante novamente. Em 1920, 90% dos cristãos norte-coreanos viviam na capital e houve um crescimento tão grande do evangelho naquela época. Bom, essa irmã conseguiu entrar na Coreia do Sul, conseguiu se formar em teologia e hoje tem um ministério com refugiados da Coreia do Norte que vêm para esses países. Ela ainda sonha em um dia poder voltar para a sua terra natal, para a Coreia do Norte, para ministrar para o seu povo, mas está aguardando o momento certo. Então esse é um testemunho de milhões, né, de pessoas que vivem debaixo de uma opressão tão grande. E a gente sabe que o inimigo, né, que quer destruir as vidas, mas Jesus, como bom pastor, veio para resgatá-las.